Boa noite a todos. Esperamos que estejam bem e seguros. Hoje vamos apresentar um caso clínico relacionado à hemorragia aguda. Os integrantes do grupo são Maria Vitória, Nayara Ribeiro, Nicole Dutman, Raíssa Mello e eu, Gustavo Cecílio. A hemorragia é a perda súbita de sangue, originada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. Ela pode ser classificada de duas formas, como externa, quando a hemorragia está na superfície e pode ser visível, ou interna, quando não pode ser visível, como por exemplo nos casos de abdômen ou tórax. Esse sangramento pode estar associado a um rompimento de três tipos: artérias, onde terá um vermelho vivo em jatos, onde pulsará em sincronia com as batidas do coração, e nesses casos a perda de sangue é rápida e bem abundante. Um outro exemplo são as veias, onde o sangramento é uniforme e de cor escura, ou os capilares, que terão uma cor vermelha, mas normalmente menos viva que o sangue arterial e o fluxo dele será mais lento. O objetivo do nosso trabalho é interpretar o caso clínico proposto a partir do diagnóstico clínico hemorrágico, correlacionando a fisiopatologia, o perfil clínico e o tratamento. Bom, para isso, utilizamos como fonte nesse trabalho pesquisas na biblioteca Padre Inocente Radizzani e em artigos científicos, usando as bases de dados como Cielo, PubMed e Google Acadêmico. As hemorragias, elas podem ser classificadas de duas formas, como espontâneas ou induzidas. Nos casos das induzidas, pode ser por causa de uma cirurgia ou por causa de algum trauma causado por algum acidente. Elas também podem estar associadas ao uso de medicamento, por exemplo, derivados de ácido acetil salicílico, AS, ou de anti-inflamatórios não esteroides. Podem estar associadas também a algumas deficiências, como, por exemplo, nos fatores de coagulação, como ocorre na doença de von Willebrand. Pode ser uma deficiência plaquetária ou até uma deficiência vascular. Existem também algumas doenças sistêmicas, como insuficiência hepática, uremia, deficiência de vitamina K, que também podem estar associadas à hemorragia. No caso clínico de hoje proposto, trata-se de uma hemorragia decorrente de um trauma. Um candidato levou uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O paciente estava com a pressão baixa por causa de uma perda de sangue ocasionada pelas lesões na artéria mesentérica, intestino delgado e grosso. Em um primeiro procedimento, os médicos fizeram uma colostomia temporária. Depois, o paciente passou por algumas cirurgias no trânsito intestinal, sendo que, na primeira cirurgia, o local da facada foi isolado e o trânsito intestinal interrompido. Uma das pontas do intestino grosso foi exteriorizada até a pele e ligada à bolsa coletora. Em outro procedimento cirúrgico, a porção do intestino ligada à bolsa coletora foi puxada novamente para dentro do abdômen. As duas partes foram ligadas novamente por meio de um grampeador cirúrgico. O paciente perdeu cerca de 2 litros de sangue, sendo que essa perda é entre 20 a 30% do volume sanguíneo circulante levam a um choque. Na história pregressa do paciente, constava que ele era hipertenso, com histórico de trombose e fazia uso de metilodopa e AS. O choque é classificado como um estado de perfusão tissular generalizada, causado por deficiência na microcirculação em dar o adequado suprimento de nutrientes, entre eles o oxigênio, que leva ao metabolismo anaeróbio e à acidose metabólica. A perda de volume circulante, sangue, plasma e líquido, gera ao organismo uma resposta compensatória do sistema nervoso autônomo simpático, que responde liberando a adrenalina na medula adrenal e noradrenalina nas terminações nervosas simpáticas. A resposta vasoconstritora atinge todos os leitos vasculares, direcionando o sangue para os territórios cerebral e coronariano, às custas de hiperfusão de praticamente todos os outros tecidos. Outro mecanismo, como a hiperglicemia mediada para direcionar a água para os vasos e liberação de hormônios antidiuréticos pela neurohipófise, são importantes na tentativa do controle da hipovolemia. Após a hemorragia, mecanismos hormonais provocam a retenção de água e de eletrólitos, recompondo o volume circulante.
A dosagem de hemoglobina ou hematócrito diminui progressivamente para estabilizar-se em novo nível, de 48 a 72 horas depois do episódio da hemorragia. Como consequência, a hipóxia renal há um aumento de eritropoetina, que estimula a medula óssea a aumentar a sua produção, até que a sua hemoglobina retorne aos níveis anteriores. No período de produção acelerada, ocorre elevação do número de reticulócitos. Vários são, portanto, os mecanismos pelos quais o organismo tenta defender a queda do volume circulante. O perfil clínico de um paciente em choque hemorrágico são o aumento da frequência cardíaca, queda de pressão arterial, palidez cutânea mucosa, sudorese e redução de temperatura, alteração no estado de consciência e oligúria, ou seja, baixa produção de urina. Para avaliar a perda sanguínea do paciente, são analisados a queda da volemia, frequência cardíaca e respiratória, pressão sistólica, diurese e o estado mental do paciente. Todos esses parâmetros estabelecidos pelo Colégio Americano de Cirurgiões indicam em qual classificação de perda sanguínea o paciente se enquadra, assim como qual reposição volêmica deve ser seguida. No paciente em questão, a perda volêmica foi acima de 30%, sendo assim classificado como uma perda sanguínea de classe 3. Devido à perda de 2 litros de sangue, a medula aumentou sua atividade. Por isso, o paciente apresentou reticulocitose. No entanto, os resultados hematológicos nas primeiras horas, como a dosagem de hemoglobina e de hematócrito, não refletem o volume de sangue perdido, pois a perda proporcional de plasma e de hemácias. Também não foi possível observar alterações no leucograma realizado logo após o trauma. O resultado da tipagem sanguínea foi A, com discrepância na reversa A, caracterizando como subgrupo anti-A. Em temperatura ambiente, o anti-D revelou-se negativo e, quando isso ocorre, é necessário realizar a confirmação com a pesquisa de D fraco, para avaliar se o paciente realmente é RH negativo. Nesse caso, constatou-se que o paciente era D fraco, ou seja, A positivo. O TAD apresentou-se positivo com presença de IgG e o Eluato revelou-se positivo com todas as hemácias testadas, sendo esse o indicativo de que o paciente tem uma anemia hemolítica autoimune mista. Porém, pelo uso de metildopa, também desconfiou-se de possível anemia hemolítica autoimune droga independente. A pesquisa de anticorpo irregular apresentou reatividade no autocontrole a 37 graus Celsius, o que pode indicar a presença de autoanticorpo quente. A análise do painel apresentou reatividade em todas as hemácias testadas. Dentre os anticorpos observados, o anticelano, anti-KPB, anti-JSB e anti-Luteran B mostraram-se positivos com todas as hemácias testadas. No entanto, a fenotipagem apresentou discrepância sobre tal suspeita, o que se pode então afirmar que existe um autoanticorpo inespecífico que pode estar relacionado às alterações no painel. Vítimas de traumatismo que necessitam de reposição volêmica em decorrência de uma hemorragia apresentam risco de desenvolver alterações da coagulação que podem aumentar a morbidade e a mortalidade. Então, são avaliados 2 mecanismos. O primeiro é relacionado à diluição das plaquetas e dos fatores de coagulação, e o segundo relacionado ao consumo de plaquetas. A avaliação plasmática da coagulação analisa o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada, para detectar possíveis anormalidades relacionadas à via da coagulação. O tempo de trombina revela anormalidades na via intrínseca quando se encontra prolongado, devido aos fatores 7, 5, 10, protrombina ou fibrinogênio. E o tempo de tromboplastina parcial ativada prolongada revela anormalidades da via extrínseca ou comum. A avaliação plaquetária analisa o tempo de sangramento, que mede a integridade da função plaquetária e da parede vascular, ao qual pode prolongar-se após o uso de medicamentos como AAS e anti-inflamatórios não esteroidais, indicando anormalidade plaquetária. Também é analisado o tempo de trombina, que indica o tempo de coagulação do plasma, permitindo testar a conversão de fibrinogênio a fibrina. O tempo de trombina é normal quando os níveis de fibrinogênio estão abaixo de 70 a 100 mg por decilitro.
Essas avaliações laboratoriais se justificam devido ao histórico do paciente que apresentava risco de trombose. A restauração dos volumes de líquidos intravascular e intersticial é a meta terapêutica primária no tratamento de pacientes em choque. Classificamente, os expansores plasmáticos podem ser divididos em duas grandes categorias: soluções coloides e soluções cristalóides. Nessa escolha, é importante considerar a relação desses fluidos com o hematócrito que assegure o melhor transporte de oxigênio. Com base em estudos clínicos experimentais, aparentemente em casos de trauma, os cristalóides são mais favoráveis quanto à resposta sobrevida, pois no choque hipovolêmico ocorre entrada de água e sódio na célula em decorrência da perda da capacidade seletiva da membrana. Portanto, como consequente desidratação intersticial, se faz necessária a administração de soluções cristalóides contendo sódio para repor a perda. Atualmente, a solução de primeira escolha é o Ringer com lactato, ficando a solução fisiológica NaCl 0,9% em segundo plano, devido à possibilidade de promover grave acidose hiperclorêmica. A grande vantagem da solução de Ringer com lactato é que, além de ter menor concentração de cloreto do que a solução fisiológica, tem uma composição eletrolítica próxima do plasma, portanto, causa menor distúrbio eletrolítico. Além disso, corrige melhor a acidose metabólica decorrente do choque, devido à metabolização do lactato em bicarbonato. Em pacientes com perda sanguínea da classe 3, ou seja, perda de volume sanguíneo igual ou superior a 30% da volemia, é indicada a reposição de sangue com concentrado de hemácias, obtida a partir da remoção do plasma sobrenadante de uma quantidade de sangue total coletada em um sistema fechado de bolsas plásticas, contendo solução anticoagulante. Isso justifica a solicitação ao banco de sangue de 2 concentrados de hemácias e 2 concentrados de plaquetas antes da cirurgia, mesmo sem as alterações presentes no hemograma. É obrigatório, antes da transfusão, a realização de tipagem ABO e RHD, pesquisa de anticorpos irregulares e prova de compatibilidade. Nos primeiros 15 minutos, é feita a administração de 15 gotas por minuto, permitindo a identificação caso ocorra alguma reação imediata grave. A transfusão normalmente é feita em 2 horas, porém, em pacientes idosos, nefropatas, cardiopatas ou com sobrecarga volêmica, deve ser infundido na velocidade de 1 ml por quilo, atingindo no máximo 4 horas. Com este trabalho, concluímos então que o paciente masculino, após o trauma, perdeu cerca de 2 litros de sangue, levando a um estado de choque hemorrágico. Foram avaliados então os resultados hematológicos, mas esses não traduzem o seu estado clínico, constatando apenas anemia e reticulocitose. Então, com base em seu perfil clínico, foi identificado que o paciente estava em estado de choque de classe 3, sendo preconizado assim a reposição volêmica com cristalóides e transfusão de concentrado de hemácias. Para realizar a transfusão, primeiro foi realizada a tipagem sanguínea, que revelou ser A positivo, por presença de D fraco e discrepância na reversa de A. Na sequência, a avaliação do TAD foi positivo, com presença de IgG, e então seguiu-se com Eluato, que apresentou positivo com todas as hemácias testadas, caracterizando assim como uma anemia hemolítica autoimune mista ou droga independente, devido ao uso de metildopa. Além disso, foi realizada a pesquisa de anticorpo irregular, que revelou a presença de um anticorpo inespecífico. Por fim, pelo histórico de trombose do paciente no diagnóstico laboratorial, incluiu-se avaliação de coagulação e avaliação plaquetária, em que o tempo de sangramento apresenta risco de ser prolongado pelo ácido acetilsalicílico, já em uso pelo paciente. E aqui estão as nossas referências. Muito obrigado e boa noite.